Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo vamos estar falando aqui sobre Deus. A Bíblia inteira e todos falam, ninguém viu Deus, a não ser aquele que desceu, que é o Filho do Senhor Jesus. Vamos já ler aqui para ver. João 1, 17, 18. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O unigênito Filho que está no céu é o Pai. Ele lá declarou. Bom, ninguém viu o Senhor Deus, a não ser aquele que morre. Sem morrer, não dá para ver. Mas vamos aqui no livro de Êxodo. Êxodo 24. Êxodo 24, 9, 10 e 11. Estou falando que ninguém viu Deus. É João. Agora vamos aqui no livro que escreveu Moisés. Eles subiram Moisés, Araão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram Deus de Israel debaixo dos seus pés. E havia ali como uma obra de pedra, safira, e como o parecer do céu, numa sua claridade. Porém, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram Deus, comeram e beberam. Aqui Moisés está falando, eles viram Deus, comeram e beberam. Deus, alguém está mentindo. Aqui nós não estamos aqui para... Turma falou, você fala coisa... que é? Você, pastor? Eu sou um teólogo, sou bispo, só que eu prego a palavra de Deus, não vamos distorcer nada não. Esse é mandamento da minha igreja, problema da sua igreja. Isso é doutrina da minha igreja. Doutrina, Deus fez a Bíblia, tá? Mandou escrever a Bíblia. A gente sabemos que a Bíblia foi feita, a primeira Bíblia, a Bíblia católica, vamos ser bem franco, tá? Foi tirados os livros, né? Aqui está falando, aí João diz, ninguém viu Deus. Aí o próprio Moisés, lá na frente, ele escreve, ele queria falar com Deus, e Deus falava, não, Moisés, né? Você não pode falar comigo. Ninguém fala comigo e fica vivo. Aí ele escreve que viu Deus por uma fenda de uma pedra. Mas aqui ele está falando que viram Deus e ainda comeram. Ele e os anciões, e Deus não estendeu a mão sobre eles. Sabemos que a Bíblia, vamos dizer, ó, às vezes eu falo coisa aqui, a turma fala, mas agora, ó, vê o que a Bíblia, vê o que Deus está falando naquela época, tá? Deus estava falando naquela época, outro já falou, mas o mundo vai... Deus disse que vai acabar o mundo com fogo. Ele não falou nada disso, não. Nem Deus, nem Jesus, tá? O homem está deduzindo. Simplesmente ele fez um pacto com Moisés, com Noé, desculpa, que o mundo não seria mais destruído por água, mas também não... Agora a turma já acrescenta fogo, tá? Isso aí é o povo que está falando, tá? Tanto é que o mundo não foi destruído naquela época. Foi destruído só o povo e os animais, tá? Jamais o Senhor Deus fez o céu e terra, jamais ele vai destruir. O povo vai ser destruído, se uma hora.
turma se confunde a Bíblia. O que é carta, o que é livro, o que é histórias. Analisando, estudando, eu sou um teólogo. O primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó. O livro de Jó é uma história. A história é assim: havia naquela cidade uma princesa e conheceu o rei, tá? Havia, tá? Jó não é uma pessoa real, tá? Jó é um personagem escrito por Moisés. Não foi Gênesis, tá? Gênesis foi o primeiro livro que está na Bíblia. O primeiro escrito foi o livro de Jó, a história de Jó. Jó não existiu. Jó é uma parábola, é uma história. Como o livro de Esther. O livro de Esther é uma história. Tem um livro que é de história, tem um livro que é real. Ruth é moabita, descendente de Ló. Ruth existiu. Então tem o que é história e tem o que é real. O último livro escrito também não foi o Apocalipse. Se você é um estudioso, você vai abrir tua Bíblia lá, opa, esquece. Falando de estudo, estou falando de teólogo. O último livro, quem escreveu o último livro foi as cartas de João. João tem a primeira carta de João, a segunda e a terceira carta de João. Então, foi o último livro. Aí alguém fala, mas o livro de Apocalipse é revelação do fim do mundo? Para você que não entende, né? Para você que não entende, as cartas, vamos dizer aqui, ó. Introdução da Igreja da Ásia, aqui é Apocalipse. Essas cartas não é escrito para nós, não, tá? Senhor Deus, o Senhor Jesus falava com João, ele escrevia. Escreve a carta para as igrejas que está na Ásia, que está em Efésio, está em Esmira, está em Pergamo, em Tiara, tá? Esse nome mesmo. Essas cartas é escrito para lá. Eu não moro lá, eu moro no Brasil. Isso já passou, Deus mandava escrever essas cartas, escrevia e mandava essas cartas para lá. Essas cartas eram para aquela época, tá? Não é para agora, não. Aí os caras já põem medo, já falam da besta de Apocalipse, já falam que a televisão é o Satanás, é o demônio. Você é cara que não tem cultura, não tem um mínimo de senso para pregar. Minha igreja é a única, a tua igreja é a única que tem imbecil. Onde os pregadores são levantados por idade ou por lealdade, não por estudo. Apesar de conta que Deus não mandou abrir nenhuma igreja, tá? Eu deixo bem claro nas minhas pregações, também não sou contra abrir igreja para falar da palavra do Senhor Deus. Pode até abrir a igreja, mas para falar da palavra de Deus, não abrir igreja para distorcer ou encher o bolso de dinheiro. Então essas cartas aqui de Apocalipse eram escritas para esse lugar. As igrejas de Efésio, Esmira, Pergamo, Tiatara, tá? As cartas que escrevia, cartas das igrejas da Ásia, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas essas cartas escritas para lá. O povo daquela época, tá? Tem mais carta aqui, ó. Bom, e depois aqui vai o normal. Mas a primeira carta foi escrita para lá. Então, é isso que o povo não entende. Agora o povo faz terror. E o mundo vai acabar em fogo. Igual estava uma seca grande, está ainda, né?
Aqui não está mais, está até chovendo agora. Mas é isso aí. Então estamos falando, essas cartas aqui de Apocalipse já se passou, essa parte já se passou, porque essas cartas foi escrito para aquele povo lá naquela época, tá? Quando João, o evangelista, tá? João Batista não. João Batista, Jesus foi no enterro dele. Então a Bíblia é assim, a Bíblia foi escrito, aquele monte de livro, e pegaram, alguém pegou e foi montando, tá? O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, tá? É uma história, tá? É uma parábola, não é real. O que é real. Tem o que é real, a parábola do filho pródigo, a parábola do mordomo infiel, tudo é parábola, tá? É uma história, uma comparação. Parábola das 10 virgens, isso é tudo uma história. E dizendo aqui que aqui a gente dá aí a sua opinião. Algum vivo já viu o Senhor Deus? Moisés está falando que viram, sentaram lá, ele com 80 anciãos, e comeram. A tua opinião aí, se é real? O que você acha? Preste atenção, a tua pode estar um pouco diferente, mas tudo isso aí é isso mesmo. Êxodo 24, só para refrescar. 9, 10, 11. E subiram Moisés, Arão, Nadab, nome esquisito, né? Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram a Deus. E viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma cobra de pedra. E de safira como um parecer do céu, na sua claridade. Porém, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram Deus e comeram e beberam. Daí, um fala que ninguém viu Deus, a não ser que já morreu, aqui fala que viram, né? Aí deixa a sua resposta aí, explicando mais sobre a Bíblia. Estou explicando, tá tudo sobre a Bíblia, tá? Sou um teólogo, tá? Não pode falar isso, eu posso falar o que tá na Bíblia. Tá na Bíblia, é para ser pregado. A Bíblia tem lá o livro falando que o Senhor Deus não habita em templo feito por mão de homem. Pastor, nem te expulso você da igreja. Se você for um pregador, prega isso. Já falei outro dia sobre o dízimo, quem era para dizimar. Hoje estamos falando mais sobre a Bíblia, tá? Como foi montada. Tem outros aí que não podem nem assistir televisão. Televisão é o Satanás. Ou é a besta. Besta é o cara que está falando. É isso aí, vão ficando todos na paz. Que o Senhor Jesus dê a todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Fica todo na paz. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. A paz.